na sociedade. Quem nunca conviveu com um adulto adolescente? Pois é, gente, tem pessoas que simplesmente não amadurecem, ou ao menos essa é a sensação que a gente tem na hora da convivência. Adultos que os pais ainda moram com os pais, e os pais retiram o celular porque ele se envolveu em alguma situação, adultos que pedem autorização para os pais para viajar, adultos que se sentem extremamente confortáveis em viver com os pais e sem nenhuma perspectiva de viver sozinho. E aparentemente quem está do lado de cá olha e diz, ué, são adolescentes ou são adultos? E muitas vezes pessoas muito bem sucedidas. A gente vai conversar sobre isso hoje aqui no Viva Bem com a psicóloga da Clínica Olist, Alice Munguba. Bom dia, Alice, seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigada. Alice, existe um momento em que a média das pessoas se torna adulta ou não existe, ou isso é muito individual? Já houve um momento na sociedade onde isso era marcado pela idade, né? Então, haviam marcos mais bem definidos de casou, ou se formou, ou saiu, começou a trabalhar, já virou adulto, já paga as contas, já sai de casa, já tinha um roteiro predestinado. E as coisas começaram a se alargar, a se elastecer, não só nesse tempo onde as coisas acontecem, na idade, mas também no estilo de vida dos adolescentes, que a gente chama de adolescência prolongada. Então tem nome. Tem nome, tem estudo. E a adolescência prolongada, de fato, é uma questão presente atualmente por diversos fatores, econômicos também, mas muito pela proteção prolongada. Quando né? a gente fala em fatores econômicos, muito provavelmente, me corrija se eu estiver errada, mas a gente está falando das dificuldades de viver sozinho e viver bem. Sustentar uma casa. Sustentar uma casa, muitas vezes naquele bairro, que é o bairro legal, que você está habituado a morar, Sim. com aquele almoço, aquele jantar, aquele café da manhã. Aquele nível. Exatamente, aquele padrão de vida, né? E continuar saindo. Agora, com essa coisa de proteção prolongada, os pais também estão protegendo mais os filhos? Sim, uma super proteção a gente também começou a ver de umas gerações para cá, porque antes, assim, falar de antes e depois, parece que antes era sempre melhor e agora é sempre pior, mas assim, marcando o tempo que, de fato, tem havido uma mudança social com o advindo da internet, com o advindo da mudança da família, no funcionamento em torno de como as coisas funcionam. Então, o medo na sociedade é maior, a violência é maior, o conhecimento das coisas é maior e a proteção também se tornou maior. Então, não pode ir para tal lugar, é melhor que você vá com seu pai te levando ou com sua mãe, é melhor que você durma em casa, ou seja, tem algo que vai também mantendo. Eu prefiro que você traga para casa do que você fique na rua, por exemplo, com um parceiro ou uma namorada. Eu prefiro que você traga para casa do que você vá para um lugar que eu não sei. Então, tem fatores externos, eu estou colocando a internet aí porque acabou que mudou também as relações sociais, isso, e o controle é maior, né? Você pode controlar onde a pessoa está por um aplicativo, por exemplo. Então, toda a mudança social mesmo, das relações da família, das relações de como a família é estruturada, muitas famílias também sem um pai ou uma mãe juntos em casa, então é uma mãe com vários filhos ou um pai com filhos, um só, que acabam se sentindo mais inseguros para lidar com o filho na rua. Agora, Alice, eu vou ser muito sincera com você aqui, com o ouvinte. Essa pauta da adolescência prolongada, né? A gente não sabia que tinha nome, surgiu por causa de Neymar. E não, vou esquecer aqui a acusação de estupro, mas surgiu no momento em que o pai dele disse: eu tirei o telefone dele, europeu,
acho que foi esse que ele retirou, enfim, um dos dois, para que ele não ficasse recebendo ligação. E aí, assim, eu parei, eu falei, gente, com 27 anos eu era gestora, geria uma rádio em São Paulo. Como assim? Se meu pai tirasse meu celular naquela época, seria a terceira grande guerra mundial, porque eu já morava sozinha, eu tinha comprado meu apartamento, eu tinha meu carro que eu comprei com meu dinheiro, geria uma equipe de mais de 50 pessoas e tomava todas as decisões. E a gente vê um homem de 26, 27 anos sendo chamado de menino pelo pai, eu acho que ok, porque pai e mãe parece que a gente nunca deixa de ser bebezinho, né? Continua engatinhando, mas por várias pessoas sendo chamado de menino e que tem alguém, enfim, algum responsável que retira o celular dele. Isso me impactou muito, porque a minha geração é uma geração que não permitiria, isso seria, realmente haveria uma crise. E no caso dele foi muito tranquilo, pelo menos aparentemente, né? Claro, a gente não estava lá, mas pela forma que o pai dele falou, tá cuidando de mim, tá me protegendo, que é o meu melhor. E no caso dele, o pai também é um empresário, o pai também tem funções no trabalho, né? Então, é mais do que um pai apenas gerindo, não sei se diria se é um sócio, mas é uma mistura, né? E no caso a família toda é envolvida, né? Em torno da imagem dele, que aí tirando da pessoa de Neymar, pode ser um advogado, pode ser um médico, quantos, né? Não, é isso, assim, chamou a atenção, porque e o pai disse de uma forma muito, muito tranquila, e realmente assim, eu estou cuidando do meu filho, né? E impactou por isso, porque eu falei, nossa, meu pai, se eu estivesse vivenciando uma crise como a dele, na época, quando eu tinha 27 anos, meu pai me aconselharia, ele seria bastante assertivo, como era quando eu levava problemas de trabalho, né? Ele foi meu grande conselheiro corporativo, me ensinou muito, mas ele não tinha... mas também depende da sua posição. É isso. Porque a posição do filho hoje também demanda mais dos pais por mais tempo, não só economicamente, porque no caso do Neymar não é um caso econômico, mas subjetivamente é um lugar de filho ainda muito demandante. É um lugar de filho de que a verdade está com o outro, não está comigo. E vem cá, a gente está conversando aqui com a Alice Munguba, ela que é psicóloga da Clínica Olist, falando aí de como lidar com filhos adultos que aparentemente não amadurecem. Eu digo aparentemente porque muitas vezes a gente está de fora, a gente acha que aquele menino, aquela menina de 27, quase 30 anos não amadureceu, mas para ele tá tudo certo e para a família tá tudo certo também. Como é que a gente separa? Por exemplo, no caso de Neymar, ok, é sócio, é um pouco de tudo. E aparentemente eles não veem problemas. Mas quando a pessoa tem uma dependência ainda financeira dos pais, porque não consegue ter o mesmo padrão de vida que gostaria, e prefere estar naquela casa porque é mais seguro, porque a alimentação é melhor, mas não quer mais a dependência emocional, como é que separa isso, Alice? Aí é algo que pode ser conversado. Porque assim, eu conheço casos de famílias onde mesmo que os filhos não tenham condições de pagar um aluguel sozinhos, ou comprar uma casa, ou dividir um apartamento, ou que tenham condições, mas acham que ainda não dão conta, subjetivamente, fazem um acordo de assim, eu vou pagar o mercado, eu vou contribuir financeiramente na casa, para também não se sentir assim, aqui é um hotel, né? Eu já não sou uma criança que dependo totalmente dos meus pais, eu posso contribuir. Então, participa financeiramente da casa e se sente também meio que ativo e dono da casa, como se ganhando direitos para estar ali ativamente também. Então, tem esses dois casos, assim, olha, eu participo da casa, quero uma autonomia aqui enquanto eu estiver. Isso pode ser conversado, né? Ou tem gente que vai dividir apartamento mesmo, vai morar num bairro mais distante, ter uma outra qualidade de vida, e depende muito da família, porque assim, tem famílias que, meu filho não sai de casa, que aí o filho fica com culpa de deixar a mãe e o pai sozinho agora que estão precisando de mim. Então tem muita coisa que pode E tem prender. Famílias também, quer dizer, eu ouvia isso quando eu era pequena, eu lembro de um show quando eu tinha 16 anos. Eu fiquei enlouquecida pra ir, eu não conseguia entender porque todas as minhas colegas já de faculdade iam e eu não ia, e meu pai dizia, você não é todo mundo, você não vai. E eu lembro dele falar pra mim uma coisa que eventualmente eu ouço por aí, né, alguns pais falando, enquanto você estiver debaixo do meu teto, a decisão é minha. Sim. E aí eu, né?
Fazer o quê? O que eu ia fazer? Eu dependia dele financeiramente e tinha uma dependência emocional também, né? Sair de casa, queria sair antes, não conseguia sair. Por causa da relação, meu pai era muito apegado mesmo, até um dia que eu quase sofri um acidente, e ele falou pra mim, ele falou, filha, se mude, porque na época eu tinha 2 empregos e era distante, enfim, saía muito cedo e chegava muito tarde. Então também tem, eventualmente, essa postura dos pais. Agora, vou colocar mais pimenta na conversa, porque eventualmente eu vejo relações amorosas de casal se desconstruindo por causa disso, porque uma das pessoas é mais ativa, já faz planos de sair da casa dos pais, não tem grana ainda, tá na faculdade, mas tá querendo se resolver, e o outro tá querendo ficar ali no canguru. Não, mas aqui eu tô confortável, se a gente casar, a gente faz um puxadinho aqui em casa, a gente ocupa o quarto aqui do apartamento do meu pai, porque agora sou só eu. E aí, Alice, como é que resolve isso? A grande família, né? Pois é, isso. É Augustinho. E o filho ainda ficou lá também, né? Pois é. Que também ali era bem claro a questão econômica, também Agostinho sempre pedindo dinheiro pro pai dela. Pro sogro, né? E mesmo trabalhando ela também. Mas assim, aí a gente vai para a questão do caso a caso, como a gente chama. Tem uma questão aí do complexo familiar, subjetivo familiar, que aceita, que para chegar a isso também vem de uma permissão anterior, não é algo que vem assim do nada, que cai do céu. Mas, de maneira geral, a gente está vendo na sociedade uma demanda maior de apego mesmo dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Por conta dessa coisa assim, a gente não tem muito em quem confiar. As pessoas tomem cuidado, essa coisa muito... Aí acaba que a família vai ficando agregada de um modo que muitas vezes impede o crescimento individual da pessoa. Ela pode até... Eu conheço casos mesmo que a pessoa se desenvolve profissionalmente, mas fica atrofiada emocionalmente no âmbito pessoal. Então ela consegue ser muito ativa no trabalho, liderar, mas em casa não. Como é que a gente cria filho pro mundo? Olha, que aí já é um dia, já é uma conversa para mais de uma hora. Que é isso, né? A gente fala assim, filho, dizia, não, filho a gente cria pro mundo, mas dizia ao mesmo tempo, enquanto você estiver debaixo do meu teto, a decisão é minha. Não tinha lá aquele diálogo, até eu fazer 20, até me formar, 20 anos, 21 anos, não tinha um diálogo aprofundado de decisões em casa. Não. Eu acho que esse é um ponto importantíssimo, porque criar o filho para o mundo é também permitir que o filho se frustre. É também permitir, estou formada, não tenho dinheiro, faço como? Se vira. Eu conheço gente que se virou porque tinha todo o conforto do mundo. Quando se formou, agora você vai viver com sua bolsa de estágio, até trabalhar e vai se virar. Então, assim, criar asas... Tem até uma frase que eu acho interessante. Quando o passarinho começa a voar, ele não entende de voo, ele entende da coragem que ele vai precisar. Então, assim, o que está sendo atrofiado é, desde criança, os pais derem a possibilidade aos filhos de escolherem, de se frustrarem realmente. Porque aquela coisa, eu ouvi recentemente, eu não posso fazer futebol porque é um jogo de contato, minha mãe não quer que eu caia, que eu me machuque, é muito arriscado. Então, isso são pequenas coisas pequenas, grandes coisas que você vai transmitindo, que é perigoso estar se arriscando, se desafiando, que é perigoso, por exemplo, o caso de Neymar, né? É uma grande decepção ou frustração, né? Isso que está acontecendo na vida dele. Sim. Então, assim, como que ele vai lidar com essa barra, né? Com essa frustração e acabou que da imagem. Da Copa América também, né? Eu lembro, eu ouvi um comentarista, acho que aqui da rádio até, falando assim, rapaz, é mais um inferno que ele vivencia. Independente do que aconteceu efetivamente, porque foi o pai... Isso deu muito mal. É isso, porque foi o pai quem levou isso, quem trouxe isso à tona, já que o caso estava em sigilo de justiça. Mas assim, ele voltou a entrar numa maré ruim, né? E como é que um adulto que não se frustrou quando criança lida com uma frustração, né, depois de adulto? Ainda mais nesses casos que o filho é arrimo de família. E aí ele é tratado como um bibelozinho e quando vem uma coisa grande, não, a gente protege ele porque ele não sabe lidar, né? E tem muitos casos desses que eu tô falando, de médico, advogado, que acaba sendo arrimo de família mesmo. E fica em casa também, porque não, agora eu que estou dando bancais, e como não se casou ou como não criou esse espaço na vida para si mesmo, se vê com um lugar na família de importância, uma função. Então faz daquilo ali, aquele elo primordial.
Para além de, não, eu namoro aqui, mas minha família é prioridade. Então eu não penso em casar. É isso, parece que é sempre aquele namoro adolescente, sim, né? Que você tinha assim, você pensava em casar lá longe. Aí muitas vezes nem apresenta aos pais. Com 40 anos. É isso que eu ia falar, tá com 50 anos, tá pensando em casar lá longe. Tudo bem. Não pensa nem em casar. Vocês sabem que assim, né? Pra mim, os 50 são os novos 20. Eu acho que com 50 anos você tá pronto pra recomeçar a sua carreira, recomeçar a sua vida, fazer novas coisas e com uma outra cabeça. Mas bora, né? Ser adulto, né? Porque muitas vezes nem fica. Eu conheço homens, vou dizer, viu? A maior parte é homem, gente, não venha não. Assim, tem mulher também. Homem, tem, mas assim, eu conheço mais homens, viu, doutora? Que assim, rapaz, viram meninões, parece meninões. Eu olho e falo, rapaz, um homem de 40 e poucos anos, agindo dessa forma o tempo inteiro, namora com a menininha. Sim, e que não tem um pai e uma mãe em casa que fala, olha, não dá mais. Não é? Aluga um kitnet, se vira, porque assim, se não tem um limite de um lado e não tem do outro, se é cômodo para os dois, a relação avança. Continua assim. Faça hoje, cuide do seu filho. Porque aí também tem a questão do ninho vazio dos pais. Ah, pois é. Esse aí é outro assunto, viu, doutora? A gente vai conversar numa outra oportunidade. Quero agradecer aqui a doutora Alice Munguba, ela que é psicóloga da clínica Olist, conversou com a gente aí sobre filhos adultos que não amadurecem ou a adolescência prolongada.